Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o processo de mitose, que nada mais é do que o processo de divisão celular. Essa divisão celular consiste em uma célula-mãe que irá gradativamente se dividir em duas células filhas que são geneticamente iguais. Qual a importância do processo de mitose? A mitose é muito importante para a formação do corpo durante o processo todo de desenvolvimento do embrião até a formação de um indivíduo adulto, ou seja, desde a sua formação, o seu crescimento e também o processo de regeneração. Toda vez que você se corta ou a nossa pele vai sendo trocada gradativamente, todos esses processos são executados pelo processo de mitose. Nos procariontes, ou seja, também nos procariontes, não só neles, mas também nos procariontes e nos organismos unicelulares, o processo de mitose é muito importante porque ele é o mecanismo de reprodução assexuado. Então, a mitose é importante para o crescimento e regeneração nos eucariotos superiores multicelulares e nos eucariotos unicelulares e procariontes é uma das formas de reprodução, que é a reprodução assexuada. Porque quando uma célula unicelular se divide em duas, vai dar origem a dois indivíduos, mesmo sendo geneticamente iguais. Beleza? Antes de nós falarmos sobre a divisão celular propriamente dita, nós precisamos falar do ciclo de vida de uma célula. Esse ciclo de vida celular ele é muito importante, porque ele fala do momento em que a célula está trabalhando até o momento em que a célula está se dividindo. E o ciclo de vida celular é marcado do início de uma mitose até o início da próxima mitose. Observe que a mitose é um marco do início de um ciclo celular, é algo extremamente importante. E o que a célula faz durante esse processo de ciclo celular? A célula cresce. Ela se prepara para a divisão e divide. Ah, mas ela só faz isso, professor? Não. Além de estar executando, além de crescer, além de preparar para a divisão e, é claro, se dividir, em determinados momentos a célula está trabalhando. A célula também está executando suas atividades biológicas normais. Então a gente vai dividir o ciclo celular em duas etapas. Um é a divisão celular, ou mitose propriamente dito, e a outra fase é a chamada intérfase. Observe que o termo intérfase significa entre fases. Como o processo de divisão celular é algo muito importante, o que fica entre um e o outro foi classificado como interfase. Mas ele é importante pra caramba, tá? Então não se distraia com o nome de interfase como sendo algo ali que fica no meio, descartado. Não. A interfase é a fase de preparação e de trabalho, muito trabalho. A interfase é a fase em que a célula está realizando suas atividades biológicas normais, tá? Célula muscular está contraindo, neurônio transmitindo informação, célula hepática fazendo metabolização de substância tóxica, célula renal formando estruturas do néfron para poder fazer a filtração e etc e tal. Célula do pâncreas, células beta produzindo insulina, glucagônio, escambau A4. Então assim, uma coisa que vocês precisam entender é que durante a interfase a célula está trabalhando muito, cara, está trabalhando demais. Agora, nela, além disso, ela ainda tem outras coisas, que é a fase de se preparar para poder formar o cromossomo. Então, na intérfase, a célula trabalha, duplica o material genético, transforma esse material genético em cromossomo. Então, quando a gente fala de intérfase, a gente tem que focar que a intérfase vai ser dividida em três fases. A primeira das três fases da intérfase é a chamada fase G1. Nessa, a célula só está trabalhando. Só está trabalhando é brincadeira, ela está lá trabalhando, executando suas atividades biológicas normais. Transcrição, síntese de RNA, depois transformando, fazendo tradução para a produção da proteína, então ela está lá trabalhando pra caramba. Quando ela entra na fase 2 do processo, que é chamada de fase S, ou fase de síntese, é pai e mãe solteiro criando criança, gente. Tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da criança, educar e levar ao colégio e tudo mais. Então, nessa fase S, é a fase em que a célula está trabalhando dobrado, tá? Além de cuidar totalmente da casa, ainda tem que cuidar do trabalho e cuidar da criança.
Então, o que ela está fazendo nesta fase, a célula? A célula está trabalhando normal, executando todas as atividades biológicas. Além disso, a bendita está duplicando o material genético. A cromatina está sendo duplicada. É aquilo que nós falamos na aula quando nós estávamos falando da aula de replicação. A fita 3 linhas, 5 linhas se abre, aí vem a DNA polimerase copiando de um lado, a helicase abrindo, a RNA primase fazendo primer, aquele trem todo. Quem quiser saber sobre como ocorre esse processo de replicação, tá? Vou deixar o card aqui da videoaula de replicação para vocês darem uma olhada. Mas o foco aqui agora. Então, na fase S, duplicação do material genético, célula trabalhando e duplicação dos centríolos. É a fase em que duplica o centríolo, marca o fim da fase S. Então, observe aqui as três fases. A fase G1, que é essa aqui, fase S e a fase G2. Nós vamos dar um foco aqui na fase S. A cromatina está ali. A cromatina vai ser duplicada pelo processo de replicação do DNA. Ainda não é um cromossomo, esse vídeo não é tão certinho. E os centríolos estão duplicados. A gente vai chamar isso aqui de cromatina duplicada. A cromatina aqui está duplicada. À medida que ela vai avançando para a fase G2, que a gente vai falar daqui a pouco, na fase G2 é isso aqui que você vai ter. A cromatina vai começar a se transformar no cromossomo preso pela estrutura do centrômero. Então, nós vamos destacar isso aqui agora. Então, na fase G2, é a fase para iniciar o processo de duplicação real da célula. Nesta fase, a cromatina gradativamente vai sendo condensada em cromossomos. Tá? Então, fase G1, a gente só tem cromatina, 46 cromatinas, 23 da nossa mãe, 23 do nosso suposto pai ali, tá? Então a gente tem os 46 filamentos de cromatina, metade da mãe, metade do pai. Na fase S a gente duplicou tudo isso. Então a gente vai ficar basicamente, em vez de 46, 92 filamentos de cromatina. E na fase G2, esses filamentos de cromatina se condensam, formando 46 cromossomos, que o cromossomo é a estrutura duplicada, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Então, destacando de novo o ciclo celular, o que você tem aqui? Essa é a fase da divisão, a mitose, tá? Você tem a fase G1, como eu já falei, a célula está trabalhando. Na fase S, ocorre a replicação do DNA e também a duplicação do centríolo. E na fase G2, a condensação da cromatina duplicada, transformando-se em cromossomo. Beleza? Então, como que ocorre essa formação do cromossomo? Então, vamos focar nisso aqui agora. Como eu expliquei, na intérfase, na fase da intérfase, dividida em fase G1, fase S e a nossa fase G2, na fase G1, o que nós temos? 46 filamentos de cromatina. Lembrando que a cromatina ela tem uma região de heterocromatina, uma região de eucromatina. O foco não é esse agora no momento, quem quiser vai lá na nossa videoaula de material genético para você dar uma estudada, tá bom? Essa cromatina agora, quando ela chega na fase S, ela vai ser duplicada, então você vai ter uma duplicação dessa cromatina. A gente tinha 46 filamentos de cromatina, tá? 23 do nosso papacito, 23 da nossa mamãe. O que vai acontecer? Quando você tem na fase S, você tem 46 duplicados. Cada filamento foi feito uma cópia dele. Para cada filamento, nós temos uma cópia. Deixa eu pegar uma ponteira laser aqui. Cada filamento, uma cópia. Então, acaba ficando com 46 duplicados. Quando a gente entra na fase G2, o que vai acontecer? Os cromossomos iniciam a condensação. Lembrando que o cromossomo é cada perninha do cromossomo dessa daqui é uma cromátide. Cada perninha dessa daqui, ela vai ser um dos nossos materiais genéticos, a outra é a cópia. Então a gente tem um material genético, a cópia dele, formando a estrutura do cromossomo, ok? Então na intérfase, G1, cromatina, S, cromatina duplicada, G2, início da formação do cromossomo. Esse cromossomo ele vai ser finalizado na próxima fase, tá? Da mitose, que depois a gente vai falar, onde o cromossomo se condensa muito, fica extremamente firme,
para facilitar separar. Então, aqui, a última etapa da formação do cromossomo é aqui no processo da prófase, beleza? Ah, professor, qual é a estrutura que forma esse cromossomo? Os cromossomos, como a gente já falou, são moléculas de cromatina duplicada. Então aqui, ó, uma perna dele aqui, ó, e a outra. E eles são um material genético extremamente condensado para facilitar separar depois, tá? Se fosse aquele monte de linha solta da cromatina, ia ser muito difícil separar esse troço. Então a gente enrola em carretel para facilitar separar. Quais são as partes que compõem o cromossomo? É isso que a gente vai falar agora. Então, primeiro, cada perna dessa do cromossomo aqui, uma para cá, a outra para cá, são chamadas de cromátides. Tá? Em alguns livros, como são uma cópia da outra, uma cromátide, a outra é a cópia, a gente pode chamar elas de cromátides irmãs também. Alguns livros vão trabalhar isso como cromátides irmãs, porque são clones uma da outra, cópia uma da outra. Ok? Até aqui? No meio, essas cromátides estão presas por uma estrutura proteica chamada de centrômero. Tá? Então você tem ali o centrômero. E nós temos essas pontinhas amarelas destacadas aí, que são as regiões do telômero. Para que serve o telômero, professor? Os telômeros nada mais são do que regiões de material genético que protegem a estrutura do cromossomo. Gradativamente, esses telômeros, à medida que a gente vai fazendo as divisões celulares, eles vão sendo cortados. Então é basicamente como se fosse o nosso timer da nossa vida. Então, à medida que esse telômero vai diminuindo, os erros genéticos aumentam. Então, o telômero é basicamente uma proteção do material genético e o nosso contador de idade genética aí para nos levar ao fim da vida. Tá? É claro que tem alguns organismos que conseguem driblar essa região telomérica e reconstituir essa região telomérica. São tidos organismos quase imortais. Se você quiser ver um videozinho, vou deixar o card aqui onde eu falo sobre esses organismos. Mas voltando para a nossa aula que não tem nada a ver com a região telomérica, então os cromossomos eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Quando esse centrômero está no meio certinho do cromossomo, nós falamos que esse cromossomo é um cromossomo metacêntrico, em que o braço de um lado do cromossomo é basicamente o mesmo tamanho do braço do outro lado, tá? Metacêntrico. Quando esse cromossomo ele está com o centrômero um pouco mais para o lado, afastado um pouquinho mais do centro, para cima quanto para baixo, é chamado de submetacêntrico. Quando ele está bem na pontinha, ainda sobrando uns bracinhos para um lado e um bracinho para o outro, a gente chama de acrocêntrico. E quando ele chega num ponto em que não sobra braço nenhum para cima, é chamado de telocêntrico. Um dos exemplos de cromossomo telocêntrico é o cromossomo Y, que ele tem um braço telocêntrico. Mas tá. Então, essas são as classificações. Professor, pelo amor de Deus! Gente, eu nunca vi cobrar isso em lugar nenhum, tá? Mas tá aí para dizer que eu não falei, tá falado, beleza? Então aqui nós vamos mostrar basicamente o cariótipo humano. O que é o cariótipo humano? O cariótipo humano é os números de cromossomos que nós temos da espécie humana durante o processo de divisão celular. Eles são fotografados e montados para você ter uma noção de quantos cromossomos você tem na estrutura. Porque a mudança na variação do número desses cromossomos pode causar o que a gente chama de síndromes. Nesse caso, isso aqui é um cariótipo humano masculino. Como que eu sei que é um cariótipo humano masculino? Quando eu venho aqui no último cromossomo, que é o cromossomo sexual, ele é X e Y, o par é XY. Então aqui nós temos o cariótipo humano masculino. Neste outro exemplo aqui, já com realmente uma foto do cromossomo, aqui você tem dois, ó, um, dois, cada coisinha dessas são dois, né, duplicado, é um cromossomo duplicado. E aqui, o que nós vamos ver aqui? Deixa eu me colocar rapidinho aqui para cima. Aqui, olha, isso aqui é uma mulher, XX, o cromossomo sexual, não tem o Y, então é uma mulher, mas é uma mulher com síndrome de Down. Por que eu posso afirmar que essa pessoa tem síndrome de Down? Porque aqui, no cromossomo 21, no par 21, que a gente chama de par 21, em vez de ter um par, tem um trio. Então é trissomia do 21. A trissomia do 21 causa uma síndrome chamada de síndrome de Down. As síndromes, especificamente, nós falaremos em uma outra videoaula de genética, onde nós vamos abordar as estruturas e as características principais de cada síndrome. Beleza? Vamos voltar aqui. Bom, agora nós vamos falar de cada uma das fases da mitose. Destacaremos cada uma delas, falaremos sobre suas fases, suas principais características e tudo mais.
Beleza? Então, bora lá. A mitose ela vai ser dividida em praticamente 4 fases, que a gente vai chamar de prófase, metáfase, anáfase e a telófase. A prófase, em especial, ela tem algumas coisinhas que acabam fazendo com que alguns livros didáticos e alguns autores venham a separá-la em início da prófase e fim da prófase. Mas, na verdade, é um evento contínuo que acaba marcando esta fase da prófase. Tá bom? Então nós vamos falar de cada uma delas, suas principais características e mostrá-las como acontece. Primeiro de tudo, a prófase, como a gente já tinha falado lá no início, na hora que a gente estava falando da formação dos cromossomos. Na prófase, os filamentos de cromatina terminam de se enrolar e aí você tem realmente um cromossomo em sua condensação máxima. Está lá totalmente condensado. Como agora ele já está totalmente enrolado na fase da prófase, o material genético não transcreve mais nesse momento, ele para de realizar suas atividades biológicas normais. Então, condensação dos cromossomos, os filamentos já estavam duplicados, que a gente já tinha falado, presos aonde? Pelo centrômero, ou seja, o cromossomo. Os centríolos, que na fase S tinham sido duplicados, começam a migrar para os polos opostos. Estavam centríolos lá, né? 4 centríolos, eles começam a ir para um lado, outro para o outro, tá bom? Eles vão migrando para os polos opostos, com um monte de fibra de proteína em volta, chamadas fibras do Aster, e eles chamam esse conjuntinho de centrossomo, tá? Eles podem chamar esse conjunto de centrossomo, daqui a pouco a gente vai mostrar. E esse fuso, esse centrossomo, começa a formar o chamado fuso acromático ou fuso mitótico. O que é isso? É uma série de filamentos que eram oriundos do citoesqueleto daquela célula que vão organizar a divisão celular, manter os cromossomos alinhados. Eles vão prender e segurar os cromossomos para facilitar a separação. Professor, é difícil? Não. Vamos ver pela imagem que você vai ver como é que vai facilitar, tá bom? Então bora lá. Então aqui, olha, o que nós temos? O início da prófase, esse que marca o início da nossa prófase. Os centríolos já estavam duplicados lá na fase S. E agora eles começam a formar aqui, ó, o fuso mitótico, que é essas fibras aqui. Os cromossomos estão aqui, vão ficar extremamente condensados, olha aqui a diferença, olha. E eles começam a se prender nas fibras do fuso e os centrossomos junto com o centríolo estão nos polos opostos. Ponto. Outra coisa, o que aconteceu deste desenho para o início da prófase para quando chega no fim da prófase? A carioteca está se desintegrando. Por que a carioteca precisa se desintegrar, sumir nesse período? Para que os cromossomos possam ser seguros pelas fibras do fuso que estavam do lado de fora. Então a carioteca some por um momento, agora ela vai desaparecer nesse momento, e as fibras vão se prender na estrutura. Então vamos de novo, agora marcando cada um dos eventos que vai acontecer. Bora lá, prestando atenção no desenho e em mim. Então, primeira coisa que vai acontecer, condensação dos cromossomos. Saímos lá da fase G2, iniciamos a prófase. O que vai acontecer? Os cromossomos terminam sua condensação. Aqui, olha, início, fim. Eles já estão extremamente condensados. Primeira coisa. Depois, migração dos centríolos. Aqui, ó. Você tinha 2 aqui, um vai para um lado, o outro para o outro. Tá? E agora a desintegração da carioteca, isso é um momento importante, a carioteca precisa se desintegrar para que o material genético possa dar origem a 2 estruturas. E é óbvio, a formação do fuso acromático, aqui ele começando e aqui ele já em estado avançado, segurando os cromossomos. Ok? Então estes são os eventos que marcam a prófase. Então o que você precisa lembrar da prófase? O material genético já está duplicado na forma de um cromossomo, eles terminam a condensação. Os centríolos migram para os polos opostos, a carioteca desintegra e o fuso acromático e mitótico começam a prender os cromossomos no lugar. Beleza? Quando os cromossomos ficam presos no fuso, pau! A gente marca o fim da nossa prófase. Beleza? Avançando para outra etapa. A próxima etapa é a etapa da metáfase. Já com os centríolos lá nos polos opostos,
e cada cromátide presa na fibra do fuso, né, os cromossomos estão presos no fuso, e lá tem uma proteína no centrômero chamada de cinetócoro. Ela é que segura, propriamente dito. É outro nome que eu nunca vi cair, mas vamos lá, né? Tá aí o cinetócoro. Os cromossomos já estão em sua condensação máxima, e aí o que começa a acontecer? Eles começam a ser alinhados no meio da célula. Então eles vão formando uma fila, uma atrás do outro ali, um do ladinho do outro, formando o que a gente vai chamar de placa equatoriana, ou placa equatorial, ou placa metafásica. Tá? Nesse momento, os cromossomos vão ficar metade das perninhas dele virada para um lado, a outra metade virada para o outro. Cada cromátide vai estar ali, a cromátide uma virada para um lado, a outra cromátide virada para o outro lado. Olha aqui, ó. Eles estão no meio da célula, olha aqui, ó, um par de centríolos de um lado, outro par do outro, presos na fibra do fuso, aqui, ó, no centrômero, na proteína que tem lá dentro chamada de cinetócoro. E agora, metade deles está para um lado, ó, a perninha, essa aqui virada para cá, a outra para cá, outra para cá, para cá e para cá, para cá, e assim por diante. Então, o que que marca a nossa metáfase? Bora lá. Centríolos nos polos opostos. Então, aqui, o centríolo está aqui, ó, centrossomo, lembra que é o centríolo mais essas proteínas. Centríolos dos polos opostos. Outra coisa. O cromossomo, já condensado, belo e lindo, maravilhoso, está aqui, preso na fibra do fuso, aqui o centrômero, aqui o cinetócoro, que é essa proteína vermelhinha aqui, onde que prende as cromátides, tá? E o alinhamento dos 46. Aqui no nosso exemplo, pelo amor de Jesus, nós temos só 4. Não cabe 46 nesse slide. Então aqui nós teríamos 46 cromossomos, um embaixo do outro aqui, olha, os 46 formando o que a gente chama de placa equatoriana, um embaixo do outro, belos e lindos, maravilhosos lá. Então o que que marca a metáfase? Centríolos nos polos opostos, cromossomos presos na fibra do fuso, alinhados aonde? No meiozinho da célula. Para que isso, professor? Para facilitar separar na nossa próxima fase. A nossa próxima fase é a fase que a gente vai separar, metade dos cromossomos vai para um lado, metade vai para o outro. Então o que que vai acontecer? A anáfase é a fase em que você vai ter o encurtamento das fibras do fuso, literalmente começa um cabo de guerra. As proteínas, o centríolo começa a fazer o fuso ser puxado e separam-se os cromossomos, metade indo para um lado, metade indo para o outro lado. Tá? A igualdade das cromátides, que elas estão alinhadas no meio, garantem que nessa fase haja uma separação idêntica dos cromossomos. Metade indo para um lado, metade indo para o outro lado. Então olha aqui, o que que nós temos? Ó, o encurtamento das fibras, começa a puxar o cabo de guerra, vem, vem! Então aí puxa, metade, uma das pernas vai para um lado, a outra perna do cromossomo vai para o outro. Uma perna duplicada vai para um lado, a cópia vai para o outro. A perna vai para um lado, a cópia vai para o outro, a cópia vai para um lado, a outra vai para o outro. E assim por diante. Então o que que vai acontecer na anáfase? Quais são os eventos que vai marcar a bendita da anáfase? Primeiro deles, encurtamento das fibras do fuso. Eles começam a ser encurtados, puxando as cromátides irmãs. Lembra que um cromossomo é formado por uma cromátide e a outra. Então, as cromátides irmãs vão se separar, sendo puxadas pela fibra, beleza? Separação das cromátides pelo encurtamento, é óbvio, encurtou, tá puxando o cabo de guerra, pau, rompeu, tá puxando metade para um lado, metade para o outro. Inicia-se o processo de citocinese. O que é isso? Começa o estrangulamento das células para depois garantir uma divisão celular. Tá? Como é uma célula animal, a gente vai ter filamentos de actina e miosina que vão puxando esse trem, estreitando, apertando, até separar em dois. Calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que vai marcar? Encurtamento das fibras do fuso na anáfase, separação das cromátides irmãs, metade para um lado, metade para o outro, e início da divisão celular, que é a citocinese, beleza? E aí a gente chega na nossa última etapa, a etapa da telófase. O que vai acontecer? A telófase, quando esses cromossomos irmãos, né, ou os cromátides irmãs, chegarem
aos polos opostos, 46 perninhas para um lado, as outras 46 perninhas para o outro, eles começam a se desenrolar, voltando ao formato de cromatina, eles saem de cromossomo para cromatina. O citoplasma se divide e vai estrangulando até separar em dois, que a gente chama isso de citodiérese, mas é mais comum falar citocinese, tá? Que é a separação. E também nessa fase, as outras organelas também começam a se dividir, tá? Enquanto está separando a célula, mitocôndria mais para um lado, mitocôndria para o outro, complexo de Golgi divide em dois, e assim nós vamos dividindo todo mundo aos pares lá, metade para um lado, metade para o outro. E uma coisa importantíssima, a carioteca volta a se reestruturar ao redor da cromatina. Então, bora para o esquema para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, olha aqui, você tem então, aqui olha, um processo de citocinese, que é esse estrangulamento, o material genético já chegou de um lado, o outro já chegou do outro, 46 perninha para cá, 46 perninha para cá. Vai começar a se desenrolar voltando ao seu formato de cromatina, então a célula volta à sua atividade biológica. Enquanto ela está com a carioteca voltando a se formar, ela termina a separação, olha lá, olha, citocinese e pum, rompeu. O que é a citocinese? É esse estrangulamento do citoplasma por meio de filamentos de actina e miosina que contraem e fecham, até separar em duas células geneticamente iguais. Ao fim da citocinese, a carioteca já está formada, as outras organelas já se separaram e agora acabou a mitose. Então a mitose, o marco final da telófase, que marca o fim da telófase, é um evento chamado de citocinese, que é a separação das duas células. Então bora para destacar os eventos, como a gente fez anteriormente. Cromossomos aos polos opostos se desenrolam na forma de cromatina, primeira coisa. Depois, reorganização da carioteca, beleza. Fim do processo com a citocinese, que é a divisão completa das duas células. Beleza? Então agora uma recapitulação geral de toda a fase da mitose. Intérfase, fase em que a célula está em atividade biológica normal. G1, S e G2, a gente já falou das três fases. Atividade biológica normal na G1. Na fase S, duplicação ali que eu dou o material genético e dos centríolos. E fase G2, preparatório para a formação da prófase. Prófase, desintegra a carioteca. Os centríolos duplicados, já com o centrosomo, formando o fuso mitótico, migram para os polos opostos e os cromossomos finalizam sua condensação. Então esse é a prófase. Metáfase, os cromossomos presos no meio da célula no fuso, centríolos já nos polos opostos, presos ao centrosomo, olha, todo mundo bonitinho, e presos aqui, olha, no centrômero, que a gente já falou, e beleza, todo mundo alinhado no meio, metade para um lado, metade para o outro, formou a placa equatorial. Anáfase, encurtamento das fibras do fuso, metade das perninhas do cromossomo vai para um lado, a outra metade das pernas do cromossomo vai para o outro lado, tá? Ao fazer isso, se você tinha 46 cromossomos aqui no meio, você vai ter 46 perninhas indo para um lado, 46 perninhas indo para o outro, tá? Separando metade, metade. Quando essas perninhas chegam aqui, as pernas do cromossomo voltam a se desenrolar na telófase, voltando ao seu estágio de cromatina. Ao voltar para o estágio de cromatina, a carioteca volta a se fechar ao redor. O material celular se divide também, mitocôndria para um lado, mitocôndria para o outro, né? Cada um com seus pedacinhos. E a citocinese marca a divisão da célula aqui, onde você vai ter a formação agora de duas células. Essa é a mitose. Isso é o que vocês têm que lembrar. Tem mais alguma coisa? Tem. A gente precisa destacar algumas pequenas nuances de diferença entre a mitose vegetal e a mitose animal. Vamos começar aqui então. Quais são essas principais diferenças? Nas células animais, a membrana plasmática sofre uma invaginação, que é aquilo que eu mostrei. A célula está aqui, ela vem sendo estrangulada, puxada de dentro, vem puxando de fora, puxando em direção à parte interna da célula. Quem faz isso?
um anel de actina. Cadê você aqui? Um anel de actina e um anel de miosina. Esses anéis contraem, fechando a célula animal. Nos vegetais não tem actina e miosina, não tem músculo, não tem fibras musculares. Então o que vai acontecer? As células vegetais separam as células novas, sintetizando uma nova parede celular entre as duas. Ela cresce, duplica e depois levanta uma parede celular no meio das duas células, dando origem a duas células separadas. Quem faz isso? O complexo golgiense. Ele vai sintetizando um monte de vesícula contendo celulose que vai sendo depositado no meio da célula, levantando uma nova parede entre elas, separando as duas. Outra diferença, célula vegetal não tem centríolo. Como então ela ajuda na formação do fuso? Como se organiza para formar o fuso? As células vegetais usam a parede da célula vegetal, a parede celular, como sinal de orientação para que lado o fuso tem que ser formado e como ela vai separar. Então ela não usa os centríolos, tá? Então olha aqui o esquema onde mostra o processo de separação. Aqui na prófase, isso aqui é uma foto real, tá? Corada, bonitinha, a prófase, o núcleo ainda está ali, está se desintegrando. Aqui você já tem as fibras do fuso em vermelho, tá? E os cromossomos em roxo. Depois a gente entra na anáfase e observa que não temos centríolo, tá? Fica tudo orientado pela parede celular. A anáfase ocorre a separação, olha, as fibras do fuso separando o material genético. Esse material genético na telófase já se descondensando, voltando à sua forma normal. E aqui síntese do que a gente chama de lamela média, que é o início dessa parede que vai dividir, plau, 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 as duas células novas ali, separando em duas células, produzido pelo complexo de Golgi. Então, essas são as características do processo de mitose vegetal. Beleza? Bom, meus caros, era isso que a gente tinha para os processos de mitose. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um forte abraço para vocês e valeu, até o nosso próximo encontro.